nós vamos resolver agora mais um probleminha de desenvolvimento de raciocínio lógico. Dessa vez eu vou usar uma outra estratégia de resolução, é um probleminha um pouquinho mais complexo do que o primeiro que eu apresentei a vocês. E nós vamos usar uma outra estratégia de resolução e eu vou passar mais algumas dicas. Então, bora lá! André e 4 amigos fazem parte de um clube atlético e cada um pratica um esporte diferente. Identifique o nome completo de cada homem e o esporte que praticam. E aí nós temos 5 dicas. O fim de semana de João, cujo sobrenome não é Soares, é dedicado à pesca. O senhor Saraiva prefere golfe ao boliche. Nem Davi Silva, nem o senhor Rocha gostam de natação. O esporte de Pedro, cujo sobrenome não é Bernardes, é canoagem. E nem o senhor Bernardes e nem Mauro praticam natação. Beleza. Como é a estratégia que eu gosto de usar para esse tipo de problema? Vou mostrar aqui para vocês. Eu faço uma tabelinha. Isso aqui facilita bastante. Nessa tabela, eu já coloco o nome dos amigos, numa segunda coluna, o sobrenome e numa terceira, o esporte. Então, em cada linha dessa tabela, na primeira linha, eu vou colocar as informações sobre o André, na segunda, sobre o João, na terceira, sobre o Davi e assim sucessivamente. Outra coisa interessante aqui é que as deduções lógicas, eu não vou ficar anotando essas deduções. Eu vou colocar essas deduções diretamente na minha tabela. E aí, se eu estiver fazendo no papel, eu coloco a caneta o que eu tenho certeza e a lápis o que eu tenho dúvida, né? Ou a lápis o que eu elimino ou o que pode ocupar aquela posição ou a informação que não pode ocupar uma determinada posição. Tá? Então, eu vou explicar isso melhor para vocês a partir de agora. Mas primeiro, eu queria propor que vocês pausassem nesse momento e tentassem resolver o problema sozinhos. E depois vocês voltam aqui para me acompanhar na solução. Bem, então vamos lá. Como que eu vou fazer essa resolução? Eu vou fazer a leitura dessas informações e vou fazendo o preenchimento da tabela, à medida que for possível, né? Então vamos lá. O fim de semana de João, cujo sobrenome não é Soares, é dedicado à pesca. Então, aqui eu já posso colocar 2 informações. Ah lá o que eu falei com vocês, ó. Nesse exemplo, eu vou colocar em vermelho o que eu tenho certeza. E em verde, riscadinho, o que eu tenho certeza que não é ali, tá? Ou o que eu tenho dúvida, que eu poderia também colocar uma informação duvidosa. Nesse momento, eu sei que o João não é Soares e eu sei que o esporte dele é pesca. E por que é importante colocar essa informação também do sobrenome não ser Soares? Porque isso aqui vai me ajudar muito lá na frente. Vocês vão ver que com essa informação eu vou conseguir reduzir o meu tempo de resolução do exercício, tá? Vocês fazendo aí no caderno de vocês podem colocar pesca a caneta e Soares, por exemplo, a lápis riscadinho, para você saber que o Soares não é o sobrenome do João. Segunda informação. O senhor Saraiva prefere golfe ao boliche. Veja bem, essa informação eu não consigo tirar nada dela nesse momento. Então, eu vou deixar essa informação mais para frente. Terceira informação. Nem Davi Silva, nem o senhor Rocha gostam de natação. Olha, eu já descobri ali que o sobrenome do Davi é Silva e que ele não gosta de natação. Então, eu coloco o Silva no sobrenome e risco a natação. Quanto ao senhor Rocha, eu vou ter que aguardar mais um pouquinho, porque eu não tenho como colocar essa informação nesse momento na minha tabela. Dica 4. O esporte de Pedro, cujo sobrenome não é Bernardes, é canoagem. Olha, tenho mais informações ali. Então, o Pedro não é Bernardes e o esporte dele é canoagem. Quinta dica, nem o senhor Bernardes nem Mauro praticam natação. Aqui eu tenho quais informações? O Mauro não é Bernardes, porque nem o senhor Bernardes e nem Mauro está falando de 2 pessoas e 2 pessoas distintas. Então, Mauro não é Bernardes e Mauro não pratica natação. Também sei que o Bernardes não pratica natação, mas por enquanto o que eu posso colocar aqui é que o Mauro não é Bernardes e não pratica natação. Beleza, agora eu vou olhar a minha tabela. Olhando a minha tabela, eu vou poder concluir, veja bem, o Davi não faz natação e nem o Mauro. E falta natação, falta um esporte do André. Então, eu já vou concluir que o André faz natação.
E se o André faz natação, veja bem, se eu tivesse lá no meu papel, eu já apagaria agora as informações, assim como eu fiz aqui, ó. Apaguei a natação do Davi e do Mauro, porque eu já sei que eles não praticam natação. E com isso também, ao colocar natação como esporte do André, eu elimino a possibilidade do André ter o sobrenome Bernardes, porque na dica 5 fala que nem o Bernardes e nem o Mauro praticam natação. E olha o que aconteceu. O André não pode ser Bernardes, nem o Pedro, nem o Mauro, o Davi é Silva, então eu já sei que o João é o Bernardes. E pronto. Agora eu tenho aqui somente informações na minha tabela que eu já tenho certeza. E aí, gente, eu vou precisar fazer mais uma nova leitura, porque ficaram aquelas informações ali para trás que eu não pude colocar na tabela, que eu precisava de outras informações antes. Então, muitas vezes, como esse exercício é de um nível mais tranquilo, com 2 leituras a gente consegue fechar. Tem alguns outros que a gente precisa fazer talvez 4, 5 vezes a leitura das dicas para que a gente consiga fechar o problema, tá? Então, vamos à segunda leitura. O fim de semana de João, cujo sobrenome não é Soares, é dedicado à pesca, essa dica a gente já fechou. O senhor Saraiva prefere golfe ao boliche. Veja bem, eu preciso ter uma combinação do sobrenome Saraiva com golfe, porque o senhor Saraiva pratica o golfe. E eu tenho só 2 esportes vagos, que são o do Davi e do Mauro. No entanto, o Davi é Silva. Então, eu não consigo colocar o Davi como sendo Saraiva e fazendo golfe. Então, eu vou concluir que o Mauro é o Saraiva e pratica golfe. Nesse momento, sobra apenas um esporte para o Davi praticar, que é o boliche, e eu já posso completar minha tabela, ok? Então, o senhor Saraiva prefere golfe ao boliche, beleza. Nem Davi Silva, nem o senhor Rocha gostam de natação. Então, veja bem, eu tenho natação lá no André. Então, o André não pode ser Rocha. O Davi Silva, ok, já sabemos, e o André não pode ser Rocha. Como o André não pode ser Rocha, porque o Rocha não gosta de natação, eu só tenho espaço para o sobrenome Rocha no Pedro. Então, eu já sei que o Pedro é Rocha. E automaticamente sobrou para o André apenas o sobrenome Soares. E aí nós fechamos o nosso probleminha, descobrimos o sobrenome e o esporte de cada amigo. A gente pode fazer uma próxima leitura, eu vou fazer com vocês aqui, só para verificar se todas as informações estão batendo, porque tudo tem que ser verdadeiro, todas as informações aqui em cima, de 1 a 5, precisam ser verdadeiras em relação ao nosso gabarito. Então, o fim de semana de João é pesca, o sobrenome dele não é Soares, o senhor Saraiva, que é o Mauro, ele pratica golfe, nem o Davi Silva, nem o senhor Rocha, que é o Pedro, gostam de natação, confere. O esporte do Pedro, cujo sobrenome não é Bernardes, sim, é Rocha, é canoagem, confere. E nem o senhor Bernardes, que é o João, e nem Mauro, que é o Mauro Saraiva, praticam natação. Ok, todas as informações fecharam e com isso a gente tem o gabarito de mais um probleminha de lógica. É isso aí, pessoal. Tô vendo que vocês estão ficando cada vez mais espertos, hein? Então, vou deixar esse desafio para vocês. Esse aí vai ser o problema que eu vou resolver no próximo vídeo. Mas, vou deixar aqui como uma proposta, que vocês resolvam agora, com calma, e depois assistam o meu vídeo, não só para conferir o resultado, mas também para ver a forma como eu resolvi, que pode ter sido diferente da sua, e pode te trazer algumas dicas para facilitar a resolução do problema, tá bom? Vou deixar essas informações na descrição do vídeo também para ficar mais fácil para vocês copiarem. Um abraço e até o próximo vídeo.